Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sr. Dharma. Me dá o cu! E no programa de hoje eu volto a falar sobre os Guilty Pleasures, com os famosos filmes que são muito ruins, mas que eu adoro. Sim, eu tô com essa voz fanha porque eu gripei de novo, que droga. Eu estou morrendo. Todo mundo tem um filme que sabe que é tenebroso, mas de alguma forma Palpatine return. você adora, você ama e você vai defendê-lo até o final. Então eu darei alguns exemplos de obras que eu cresci gostando e que não tenho vergonha de admitir. Não perca tempo e inscreva-se no canal, aperte o botão do like e do sininho, pois isso ajuda muito o canal do Sr. Dharma a continuar crescendo. Então vamos pro vídeo. Tudo bem. Abrindo a lista para desgraçar e espantar a clientela, temos Resident Evil, o Hóspede Maldito, de 2002 e dirigido por Paul W.S. Anderson, que adaptou para as telonas a famosa franquia de mesmo nome, que contém elementos de survival horror e de ação nos games, mas alterando alguns fatos e criando do zero outros. Por exemplo, a personagem da Alice, interpretada pela Milla Jovovich, que atualmente é a esposa dele, nessa época ainda não era, ela não existe nos jogos, então ele poderia facilmente colocar o Chris Redfield ou a Jill Valentine, por exemplo. Ele poderia, mas estamos falando de Paul W.S. Anderson, ele prefere fazer um mais difícil. E por que eu gosto deste filme em específico? Porque sim! Filha da p***! Bom, talvez porque quando eu vi pela primeira vez eu era um pequeno Sr. Dharma, em mais um filme inadequado para a minha idade naquela época. Eu fiquei muito aterrorizado com os zumbis, eles eram até bem feitos, e eu me divertia muito com as cenas de ação bem mais exageradas por parte da própria Alice chutando Doberman zumbis na cara. Mostra mais! Mas depois fiquei sabendo mais sobre os games, eu joguei alguns deles, menos os 3 primeiros, os clássicos, eu sei, porque eu era um jovem cagão e que também não tinha um PlayStation 1. Eu pedia pro meu vizinho que tinha uma locadora, ei, bota aí o 3, e eu pedia pra ele jogar. Sim, eu pagava pro meu vizinho jogar. Arregou. Porém, já que o Hóspede Maldito tem características parecidas com a do primeiro game, né, que se passa naquela mansão, pelo menos o diretor do filme tentou fidelizar o máximo que pôde. O filme hoje tá datado? Pra caramba. Até demais. Tem alguns efeitos visuais bem ruins, a edição brega e maluca dos anos 2000 tava forte aqui, as atuações não eram o forte do pessoal. Ou seja, o filme nunca foi bom, mas para o pequeno Sr. Dharma, ele não se importava nem um pouco com isso, e eu me diverti bastante com o longa, já que eu ignorei todas as críticas. E pô, quem aí não se arrepiou com aquela cena icônica para a franquia, né? Eu estou falando da cena do corredor de lasers. Quem não se arrepiou com aquilo não tem vida. É um zumbi infectado pelo vírus da Umbrella. Resident Evil, o Hóspede Maldito, encontra-se na HBO Max e Netflix. Aí sim, hein? Agora indo para o mundo dos robozões de outro mundo ao som de Imagine Dragons. Sim, aqui já não era mais Linkin Park. Impossível! Transformers, a Era da Extinção, era o 4º filme da franquia dirigido pelo grande Michael Bay, que nessa altura do campeonato já não tínhamos mais o Sam Witwick e nem Megan Fox, mas sim Mark Wahlberg, mecânico, pai de uma adolescente chata e que tem um namorado que ninguém liga. Um roteiro que consegue ser bem mais genérico que os 3 filmes anteriores, diálogos sofríveis e simplistas, e eu gosto de tudo isso. Você é doido? Já que eu mostrei que o filme é ruim, e graças a Deus que nem é o pior da franquia, o Sr. Dharma, que na época desse filme tinha o quê? 18 anos? Eu ainda tava na época de pirar o cabeção, vendo robôs gigantes brigando uns com os outros e destruindo cidades por onde passavam, é carro capotando, voando, é navio caindo pra cima do pessoal, prédios indo pro cacete e dinossauros Transformers, porra! Tu é doente, cara. Sem contar que o longa tem 2 horas e 45 de duração, que delícia. Aí tu tá vacilando, né, irmão? Eu entendo que as pessoas odeiam filmes longos e intermináveis, eu não, eu adoro. Demora pra sair do cinema e também da imersão. É claro que se a sessão estiver muito boa, vai ser uma sensação adorável. E foi o que eu tive com Transformers 4. Desculpa se eu era feliz, gente. Mas aí depois veio o 5º filme e piorou tudo que o 4 tinha piorado. Mas dessa vez eu detestei. Ah, bom. Então Transformers, a Era da Extinção, encontra-se na Netflix, Star Plus e Prime Video.
Show! E o que dizer de alguém que cresceu vendo muitos filmes e gostava dos que tinham bichos que matavam sem dó as pessoas? Talvez eu esteja louco. Possivelmente é uma pessoa que precisa de tratamentos médicos, mas não para o Sr. Dharma, pois Anaconda 2, A Caçada pela Orquídea Sangrenta, é um dos melhores passatempos para quem quer curtição e filmes de terror com cobras gigantes e ágeis. Por muito tempo o filme me fez acreditar que cobras gigantes poderiam ser inacreditavelmente rápidas e só depois de uma aula de biologia o meu professor desmentir o fato e aí eu fiquei bem mais tranquilo. Mas, por favor, não caçoem dele. Mas então, Anaconda 2, o primeiro filme já não era grande coisa, o segundo muito provavelmente também não é, mas eu simplesmente gostava, bem mais do que o antecessor. Talvez porque os efeitos eram melhores. Olha, alguns até continuam bons até hoje. Concordo. Ou os personagens eram um pouco mais carismáticos, talvez, pode ser. Mas enfim, eu até revi o filme há algumas semanas, eu percebi que ele é bem ruinzinho. Ah, vá! Mas eu continuei gostando. Ele é divertido, pô. Ele é muito legal de ver ali no sábado à tarde. Confia, vale a pena. Esse filme vai te fazer temer não só por cobras, mas por aranhas também. Mudou pra caramba. Anaconda 2, A Caçada pela Orquídea Sangrenta, encontra-se na HBO Max. Caso você não goste, Indo para mais um filme horroroso de bicho, o Godzilla de 1998, dirigido por Roland Emmerich, é sem sombra de dúvidas uma dívida de aposta que o Roland tentava pagar, porque como esse filme é ruim. Mas mais uma vez, eu vi centenas de vezes quando era mais novo e nesse tempo eu não tinha bagagem o suficiente para determinar se a obra era boa ou não. Então se eu curtia filmes de bichos, era óbvio que eu iria gostar desse. Ele até pegou carona com Jurassic Park. Aqui a gente tem o Ferris Bueller e Leon, o profissional, juntos para tentar deter o lagartão, de acabar com Nova York antes que seja tarde demais. Olha, eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi esse filme na Record ou no Super Cine da vida. Eu adorava acompanhar o Godzilla, enganar os militares, os helicópteros e quem mais tentasse acabar com ele. Era bom demais. Pô, era tenso, mas também legal saber que o bicho botava ovo. Sim, essa versão do Godzilla foi capaz de gerir filhotes de forma assexuada. Cinema! E se isso ainda não te incomodou, e esse visual diferentão do lagartão? Realmente tem mais a ver com o lagarto do que os outros visuais já representados no cinema. Pelo menos em termos de ameaça, este Godzilla matou a pau, destruiu tudo que podia e muito mais. Como eu disse, era divertido de assistir esses momentos na TV. Godzilla de 98, tá pessoal? Esse que eu tô falando. Ele tá na Netflix. Fechando o show de horrores de hoje, eu adoro a Liga Extraordinária e isso deve irritar o Alan Moore indiretamente e também quem odeia esse filme. Ninguém vai me fazer mudar de ideia de que esse filme é bom, ele é legal. Gente, fazer o que se isso era os Vingadores do século XIX e feito muito tempo antes do MCU pensar em existir? Olha, o time era composto só pelo Alan Quarterman, vulgo James Bond e Sean Connery, o Capitão Nemo, que é o meu personagem favorito desse filme, a Mina Harker, uma vampira, o Homem Invisível, o Tom Sawyer, o Mr. Hyde, o Dorian Gray, além do James Moriarty como o grande vilão do filme. Como não ficar hypado com isso? Mas isso é impossível! É mais um caso de filme divertido pacas e que irritou muita gente, né? Muitos críticos, muitos fãs dos quadrinhos, mas eu não me importo nem um pouco. Essa ideia dos quadrinhos, eu admito, é muito boa. O filme pode não ter ido bem nas críticas, mas pelo menos pra mim, ele entretém. Eu gostaria muito de ter visto uma continuação, sério mesmo. Pra saber de fato se o Alan é ressuscitado naquele final enigmático, mas também pra ver novas aventuras do pessoal. Pô, vocês lembram daquela luta do Mr. Hyde contra o monstro vermelhão mal renderizado? Aquilo é muito bom, pô. Enfim apareceu, monstro horroroso. Quando aquele capanga bebe toda aquela fórmula e transformava a pessoa numa criatura, imediatamente eu pensei, fudeu. E foi o que aconteceu em seguida, né? Uma batalha épica, não só dos dois monstros, mas também dos outros personagens. É uma pena que nunca mais vão tocar nessa obra, eu duvido muito, até por conta do que aconteceu na época. O Sean Connery parou de atuar por conta desse filme, mas quem sabe daqui a uns anos os produtores de Hollywood não repensam sobre isso e tentam adaptar mais fielmente. Pode ser até uma série, quem sabe? A Liga Extraordinária encontra-se no Star Plus.
Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo esplêndido do canal, espero que tenham gostado. Outro dia eu faço uma continuação dele, já que eu tenho muito filme que eu amo, mas que é ruim. Deixem também nos comentários os seus exemplos, se concordam ou discordam dos que eu falei até agora. Não se esqueçam de clicarem no botão de inscrição, no like e do sininho. Até a próxima, pessoal!